bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos e a sua influência política, econômica e militar ao longo do tempo, tá? E como os Estados Unidos, a partir dessa influência política, econômica e militar, foi se transformando numa grande potência, se não hoje a principal potência econômica do mundo. E ali, ó, num combate, né, não um combate direto, mas um combate comercial com a China, ok? Então vamos lá, né? Primeira parte aqui. Aliás, eu vou dividir também esse vídeo em algumas partes para não ficar tão cansativo. Então essa é a primeira parte do nosso vídeo e depois nós teremos mais duas partes, fazendo assim 3 partes sobre esse tema, ok? De uma colônia à superpotência. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos, né, antes de se formar como os Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, né, aliás, ontem foi dia 4 de julho, né, comemorado o dia da independência americana, né, depois do processo de independência dos Estados Unidos, você tem uma expansão desse território, ok? Que a gente vai chamar de marcha para o oeste. Então você tem uma expansão do território americano a partir, né, do lado leste para o lado oeste. Então ao longo dos séculos 19 e 20, mas principalmente ali no século 19, né, até partes do 18 também, você vai começar a ter uma anexação de terras indígenas, né? Você vai ter compra de territórios, certo? Muitas terras serão conquistadas através de guerras, como a Guerra Mexicano-Americana. E aí você vai ter o Texas e a Califórnia sendo anexadas ao território dos Estados Unidos. Então, boa parte do território que os Estados Unidos foi conquistando foi através, né, de conflitos com nativos, os Apaches, né, e aí anexando essas terras, compras de territórios. A gente teve a compra da Louisiana, da Flórida, que pertencia à Espanha, depois do Alasca, que era território russo, e também terras foram conquistadas através de guerras. A Guerra Mexicano-Americana, que vai de 1846 até 1848, com a derrota do México, os Estados Unidos acabam anexando tanto o Texas quanto a Califórnia e até outros territórios ali que estavam mais ao sul, né, sul-sudoeste ali dos Estados Unidos. Ok? Tá? Bom, aí eu mostro no mapa para vocês, né, a área original, né, que ficava ali as 13 colônias, que se independem em 1776, mas só consegue uma independência de fato em 1783, porque você vai ter alguns conflitos ali com os ingleses, eles não vão existir tão fácil assim. Lembrando que essa parte aqui, ó, essa porção do território já tinha sido anexada também, porque teve a guerra entre o Reino Unido e a França, a Guerra dos 7 Anos, onde os franceses perderam, né? E esse território ficou como parte do Reino Unido. Depois você tem a independência das 13 colônias, e aí esse território agora vai fazer parte do que é os Estados Unidos. Tá? Então é o Reino Unido que vai perder esse território. Então essa área original aqui era as antigas 13 colônias, né, mais o território que os franceses tinham perdido para o Reino Unido na Guerra dos 7 Anos. Tá? E aí você vai vendo ali que os outros territórios foram sendo ou anexados ou comprados. Né? Por exemplo, os franceses, ainda assim, eles vão ficar nessa parte a oeste do que vai ser ainda os Estados Unidos. Os franceses não desistiram tanto assim, e aí depois esse território vai ser comprado, né, a Louisiana. Você tem a Flórida, que é comprada da Espanha, né, que pertencia à Espanha, em 1819. E todo esse território aqui, né, vai ser conquistado através da Guerra Mexicano-Americana. Então esse território pertencia ao México, tá? Pertencia ao México. O Texas, por exemplo, que buscava uma independência do território mexicano, né? Os texanos, muitos deles eram pró ainda a escravidão, e o México já tinha acabado com a escravidão, né? Isso aí vai ser um dos diversos outros fatores que a gente pode até conversar num próximo vídeo, quando eu falar de conflitos aqui na América, né? Um dos fatores até mesmo dos texanos buscarem independência, e até mesmo depois
virem com bons olhos se anexar aos Estados Unidos, porque o México já tinha acabado com a escravidão e a escravidão continuava no território dos Estados Unidos, tá? Ok? Isso aí a gente pode falar num próximo vídeo. Vou falar aqui sobre conflitos e tensões e conflitos aqui na América, tá? E aí nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão do Texas, tá? Ok? Então você vai vendo que o território americano vai aumentando, o território estadunidense vai aumentando a oeste, através de compras, através de conflitos, seja com os apaches, depois com os mexicanos, tá? Ok? Mas o que vai favorecer o expansionismo do seu território? Preste atenção, existe uma coisa chamada Destino Manifesto. Tá? O Destino Manifesto dizia que o povo estadunidense era o escolhido por Deus para levar o progresso para toda a América, principalmente para essa parte oeste do que vai ser os Estados Unidos. Ok? Beleza? Então as ideias do Destino Manifesto é que vão influenciar a marcha para o oeste, levar a civilização para o lado oeste. Beleza? Depois que muitos desses territórios foram conquistados, você tem um processo de distribuição dessas terras, que a gente vai chamar de Homestead Act, que é o título de posse de uma propriedade a qualquer um que cultivasse durante 5 anos. Beleza? Ok? Muitos que ganhavam essas terras deveriam ser homens acima de 21 anos e nunca ter entrado em conflito com os Estados Unidos. Tá? Tinha que ser estadunidense e essas propriedades, né, vai gerar um benefício não só para esse proprietário, mas também para sua família, né? Você vai ter um crescimento agora da agricultura familiar presente aí, tá? Então é um processo, a gente pode dizer assim, de uma redistribuição de terras, tá? Já acontecendo durante o processo de marcha para o oeste, beleza? Ok? Então, quanto mais a oeste se expandia, esses territórios tinham que ser o quê? Ocupados. A gente tem que pensar, quando a gente fala de geografia, que um território que tem um vazio demográfico, você tem uma grande chance de perder esse território. Você precisa ocupar esse território, né? Se a gente for olhar o sul do Brasil no século XIX, existia um vazio demográfico muito grande. A ideia do Brasil trazer os europeus para cá, no século XIX, italianos e alemães, era não só embranquecer a população por conta do processo de miscigenação, mas também, né, ocupar a região sul do Brasil, porque você correria o risco de perder esse território. A mesma coisa os Estados Unidos vai fazer aqui. Eu estou comprando, anexando territórios, porque ter mais territórios é ter recurso natural, mas também eu preciso ocupar esses territórios. Então eu vou redistribuindo essas terras, né? Ou melhor, distribuindo, né? Nem redistribuindo, porque essas terras eram ocupadas por outras pessoas. Então melhor, eu fui distribuindo essas terras, principalmente para famílias, né? Sendo que os proprietários, no caso, deveriam ser homens acima de 21 anos, nunca ter entrado em conflito com os Estados Unidos e também tem que ser cidadão ali, claro, né? A preferência era ser cidadão americano, tá? Mas outros povos ali que estavam migrando para os Estados Unidos vão ganhar terras também. Aliás, os Estados Unidos vai receber muitos migrantes durante o século XIX, não só europeus, mas também asiáticos, tá? Mas com o tempo eles vão criar uma lei para proibir a vinda de asiáticos para os Estados Unidos. Beleza? A ideia do embranquecimento também da população era forte. Você vai ter muitos descendentes de africanos sendo levados, né? Africanos e descendentes de africanos sendo levados para o continente africano, que no caso para a Libéria, né? Que é um território na África, né? Então foi meio que criado para levar africanos e descendentes de africanos para lá, porque a ideia do embranquecimento também era muito forte nos Estados Unidos, né? Você vai ter a lei de exclusão chinesa, que não quer que os chineses agora viessem para os Estados Unidos, porque eles diminuiriam muito os salários, a vinda de muitos chineses, o salário ia cair, porque eles ganham muito mal, mas a justificativa mesmo era xenofóbica, né? Era de não trazer esses chineses porque eles atrapalhariam o processo de embranquecimento da população, eles eram vistos como amarelos, uma outra raça, né? Uma outra coisa que vai influenciar também, e aí a gente termina essa primeira parte do vídeo, é a ideia do espaço vital, né? A teoria do espaço vital é uma teoria desenvolvida pelo Friedrich Ratzel, um geógrafo alemão, que diz que o Estado é um organismo vivo. Então, se o Estado é um organismo vivo, ele precisa o quê para se manter? Se alimentar de território, porque ele vai ter mais recursos naturais, vai ser um Estado forte.
entende? Então, ter mais território é você ter um Estado forte, né? Olhando o Estado como organismo vivo, ele precisa se alimentar de território. A teoria do espaço vital ela vai influenciar o expansionismo da Alemanha, né, o surgimento do Estado alemão, mais à frente a própria expansão da Alemanha durante o regime nazista, o imperialismo também, o espaço vital vai influenciar, né, porque aí são os países europeus aumentando seu território para além da Europa, no caso para a África, para a Ásia, e claro, vai ser uma teoria que também vai influenciar a expansão do território dos Estados Unidos. Ok, espero que tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Hoje eu vou continuar, a gente vai continuar aí numa parte 2, tá? Até para não ficar muito cansativo, né? Mas é um tema aqui muito bacana.